Jogos Olímpicos Tóquio, cross country feminino. Em geral, a competição feminina, não só nos Jogos Olímpicos, como na Copa do Mundo de Mountain Bike, é uma competição mais aberta no que se diz respeito a resultado. O que para nós espectadores é sempre mais emocionante, mais imprevisível, e não foi diferente nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Algumas imagens, algumas informações. Percurso. Uma volta start lap de 1.3 km, start loop, que eles chamam, e 5 voltas de 3.8 km. Diferente do que no masculino, diferente do que a maior parte do reconhecimento, onde o circuito estava seco, para as mulheres não estava chovendo, mas o circuito estava molhado. Em alguns trechos do percurso, foi algo positivo, principalmente nas curvas mais rápidas de velocidade, porque aquela areia solta se torna em algo mais compacto que dá mais aderência. Em compensação, para subidas mais inclinadas, os cotovelos com raiz exposta e as pedras se torna mais escorregadio, consequentemente se torna mais difícil. Eu atribuiria o resultado final a relação deve ser uma relação direta com as atletas que têm uma ótima sensibilidade em relação ao equipamento, porque elas fizeram reconhecimento, a maior parte do reconhecimento com o circuito seco, escolha do pneu, calibragem da suspensão, estilo de pilotagem. De repente elas acordam, o circuito está molhado. Primeiro, quais são as atletas que se sentem mais tranquilas com essa situação? Provavelmente as atletas que têm a maior sensibilidade e elas sabem quais são os ajustes que têm que ser feitos na agressividade, no pneu, na calibragem, na suspensão e etc. Então, esses fatores são fatores que a gente não consegue mensurar, a gente não consegue enxergar durante a transmissão, mas são fatores que são extremamente importantes durante a prova, principalmente quando você acorda e mudou completamente o cenário do reconhecimento. Essa é a Richards, mostrando, esse foi um print apenas para mostrar a representação da nação, porque a gente precisa lembrar que essas atletas elas não estão lá para representar a equipe, o patrocinador e etc. Aliás, as Olimpíadas têm até uma restrição bem severa em relação a merchandising. Elas estão lá para representar a respectiva nação. Essa foi a largada, como sempre, uma largada no mountain bike é sempre mais enroscado, sempre justifica fazer um pouco de esforço extra para estar numa posição onde você diminui a chance de se envolver em alguma queda. Em compensação, isso tem um gasto energético, então isso depende do atleta, da expectativa dele em relação ao resultado, e isso são decisões individuais de cada atleta. A Pauline Ferrand-Prévot, bom, vamos lá. Luana Leconte era uma das favoritas pela performance dos últimos meses, incluindo as 2 últimas etapas da Copa do Mundo de Mountain Bike, onde ela venceu de forma fácil e estratégica. Assim como Flückiger, não dava a impressão que era muito forte muito cedo. Porque não é que ela estava andando no limite o tempo inteiro na Copa do Mundo de Mountain Bike. Dava a impressão que, literalmente, ela estava fazendo uma prova técnica e que ela estava na melhor forma física. Então, Luana Leconte estava na frente, a Pauline Ferrand-Prévot, ainda nesse momento, nos primeiros minutos da competição, ela estava extremamente agressiva. Tanto é que nessa curva, eu acho que ela forçou até a barra demais. Luana Leconte, por isso que eu tirei esse print, ela até olhou e falou assim, ok, tipo, 5 minutos, pode passar, fica à vontade. A Pauline Ferrand-Prévot passou a Luana Leconte. Esse era um dos cotovelos aonde definitivamente o terreno molhado fez um elemento de dificuldade, porque era muito difícil passar por esse cotovelo pedalando. A tangente mais fechada era impossível, escorregadio. A tangente mais aberta era pedalável, mas ela chegava no morro, então não tinha ângulo para conseguir virar e continuar pedalando. Então acho que poucas atletas na primeira e na segunda volta conseguiram passar pedalando. Depois o circuito secou um pouco e daí elas começaram a conseguir passar pedalando. Mas no start lap e na primeira volta, o elemento que favoreceu demais algumas atletas e prejudicou demais outras atletas, por incrível que pareça, foi esse cotovelo. Para quem assistiu à prova, pode colocar o comentário se você concorda ou não.
Depois daquele cotovelo, essas 4 atletas, incluindo Pauline Ferrand-Prévot, a Yolanda Neff e a Luana Leconte, elas se destacaram um pouco de todas as outras. Se eu não me engano, esse print foi o seguinte: a Luana Leconte, e eu não sei quem está atrás dela nesse momento, que é a terceira e a quarta ciclistas, a mountain bikers, elas usaram a pista de baixo. A Pauline Ferrand-Prévot e a Yolanda Neff usaram a pista de cima, que estava menos escorregadio, então elas conseguiram passar, então ficou esse cenário, Pauline Ferrand-Prévot e a Yolanda Neff. Essa é o famoso Sakura Drop, aonde tem a história do Mathieu Van Der Poel, que resolveram tirar essa rampa. O Mathieu Van Der Poel talvez não tenha feito o reconhecimento, não fez o reconhecimento, não recebeu a informação, e por isso que visivelmente ele não é que ele hesita, dá a impressão que ele vai empurrar mesmo a bicicleta, só que daí ele empurra a bicicleta num abismo porque a rampa não está lá. O ângulo com que eles chegam na saída ali dá a impressão que é uma pedra que está meio que num ângulo subindo, então isso tira completamente a visão se tem uma rampa ou não. Para as mulheres, elas colocaram, a organização voltou a colocar a rampa, mesmo assim, várias mountain bikers, elas faziam o jumping assim como os homens fizeram. O mais impressionante é o seguinte: essa é a Yolanda Neff salvando a queda do dia. Eu acho que ela veio mais rápido ou na mesma velocidade que a Pauline Ferrand-Prévot, e o que aconteceu foi, eu estou sugerindo, a Pauline Ferrand-Prévot, ela veio para empurrar a bicicleta, como vocês podem perceber, e a Yolanda Neff veio preparada para pular, ou seja, ela veio preparada para não diminuir a velocidade ou até acelerar. Quando a Pauline Ferrand-Prévot fez essa descida mais conservadora, a Yolanda Neff talvez não tenha tido tempo ou ignorou completamente, não dá para brecar, e ela, para não bater atrás da Pauline Ferrand-Prévot, ela puxou um pouco a bike para o lado e ela conseguiu salvar, ela não caiu, o que foi simplesmente incrível. Mas esse pequeno detalhe fez com que ela perdesse alguns segundos da Pauline Ferrand-Prévot. E esses segundos foram imediatamente recuperados nesse double, aonde a Pauline Ferrand-Prévot veio por baixo, a Yolanda Neff veio literalmente voando pela esquerda e ela passou numa velocidade muito superior, porque ela, daquele jump elas faziam essa curva para a esquerda, a Yolanda Neff subiu e a Pauline Ferrand-Prévot, ela cometeu um erro, se enroscou, e eu cronometrei na hora, ela perdeu 25 segundos até o momento que ela voltou para a bicicleta. Só que ela voltou para a bicicleta, tem que começar a acelerar a bicicleta, mas de tempo fora da bicicleta foram 25 segundos, o que para esse nível de competição é muita coisa. Enquanto isso, a Yolanda Neff, aqui a Pauline Ferrand-Prévot, durante a queda, enquanto isso a Yolanda Neff, ela começava a abrir tempo. Nesse momento, o que aconteceu? Como vocês podem perceber, não tem nenhum atleta passando. Esse print é exatamente a expressão da transmissão da prova de mountain bike, tanto masculino como feminino. Em vários momentos, o que a gente via? Nada. Uma pista ou um bambu, era isso que a gente via. Então, nesse momento, na volta número 1, Yolanda Neff, a Richards, a Luana Leconte, a Sina Frey, a Indegrand e a Pauline Ferrand-Prévot. Como vocês podem perceber, a Prévot, nesse momento que ela estava na segunda colocação, ela tem 31 segundos de déficit em relação a Yolanda Neff. Outro aspecto importante, entre as top 5, 3 suíças. E esse cenário ia ficando ainda mais significativo para a Suíça. Essa Yolanda Neff, no seu momento relax, concentração e yoga. Essas são as atletas passando. Eu quis, uma pena não poder usar a imagem, mas as várias atletas zerando esse drop, ignorando completamente a rampa. Esse foi o momento que a Luana Leconte escapou a corrente, ela até demorou um tempo razoável para voltar à corrente. Ela, uma performance incrível, eu não acho que o que aconteceu com ela foi que ela estava muito forte, muito cedo na Copa do Mundo de mountain bike. Eu acho que realmente tem a questão, talvez, da adequação do equipamento, adequação da estratégia, primeiros Jogos Olímpicos, extremamente nova, com certeza ela não está satisfeita com o resultado, mas
pelo menos em relação à preparação física, eu não acho que o erro foi a preparação física e nem o erro durante a prova, porque ela não se desesperou. Em geral, ela fala durante as entrevistas que ela se preocupa com o pace dela, apesar dos erros, desse problema mecânico, de algumas escorregadas, ela sempre se manteve no ritmo dela. Esse foi um momento na terceira volta onde as 3 suíças já estavam na frente. Yolanda Neff, a Sina Frey e a Indegrand. A Indegrand e a Sina Frey foi muito bacana porque durante pelo menos a segunda, terceira, quarta volta elas andavam junto, elas revezavam, então elas realmente decidiram andar juntas e deixar para o momento final para decidir quem ficaria com a medalha de prata ou a medalha de bronze. Apesar que em mountain bike só dá para comemorar quando você cruza a linha de chegada, porque erro pode acontecer a 500 metros da linha de chegada, então o atleta tem que se manter concentrado. Até mesmo a Yolanda Neff, que tinha 1 minuto de vantagem, ela ainda andava com uma certa cautela. Eu acho que ela escolhia para ser agressiva nos momentos que ela se sentia mais segura e que tinha mais controle. A Pauline Ferrand-Prévot, num determinado momento, ela até chegou a voltar no quadro de medalha junto com a Sina Frey e a Indegrand. Mas talvez ela tenha que ter feito força demais para tirar o tempo para chegar no cenário de medalha. E a hora que ela chegou junto das suíças, ela começou a sobrar de novo, porque provavelmente ela teve que pagar o preço por fazer uma força extra para corrigir todo aquele erro que aconteceu. Mountain bike é extremamente cruel. Um erro, você pode comprometer a prova. Essa é a volta 3 que elas passavam, então esse era o cenário na terceira volta, as 3 suíças e a Loana Leconte. A Loana Leconte, ela se manteve no pace dela. Para quem assistiu a competição viu que ela não se desesperou, ela não saiu cometendo erro, ela manteve o pace dela, que é muito forte, é um pace de medalha, mas por conta de tudo que aconteceu, os erros, os enroscos, a corrente, isso é o que ela tinha para fazer. A Richards caiu para a 5ª colocação, a Tauber e a Pauline Ferrand-Prévot, como vocês podem perceber, na 7ª colocação, começou a perder mais tempo. Essas são as 3 suíças que cruzaram a linha de chegada. Em relação a Yolanda Neff, nas últimas etapas da Copa do Mundo, de longe ela tinha uma performance que nós estaríamos acostumados, de longe ela tinha uma performance que mostrava quem ela realmente é. Então esse é mais um exemplo daquelas ciclistas, daquelas mountain bikers, daqueles atletas que eles conseguem fazer o time exato, tanto psicológico quanto físico, de chegar nos Jogos Olímpicos com uma performance dominante. Ela não ganhou a medalha de ouro porque a Pauline Ferrand-Prévot errou ou por qualquer outro atleta. Para todo mundo que assistiu à prova, deu para perceber que era uma superioridade técnica, o que para o mountain bike grande parte do sucesso depende da questão técnica. E essa questão técnica eu atribuiria ao feeling dela em relação ao ajuste da bicicleta, calibragem do pneu, calibragem da suspensão. Então ela tem um pacote completo, além provavelmente do foco que a Suíça teve para os Jogos Olímpicos, porque não é por acaso que nós temos 3 atletas, é a primeira vez que acontece isso no mountain bike, apesar do pouco histórico de mountain bike no que se diz respeito, comparado com outros esportes, o histórico do mountain bike nos Jogos Olímpicos, mas 3 suíças, Yolanda Neff, Sina Frey e a Indegrand, incrível, medalha de ouro, prata e bronze, fenomenal. E essa foi a grande surpresa do dia, assim como no masculino, a medalha de bronze para o espanhol, não foi uma medalha, mas a húngara de apenas 19 anos, ela também foi outra que apareceu por conta da deficiência da transmissão, ninguém viu, ninguém sabe de onde apareceu, puf, 4ª colocação, muito bacana. Yolanda Neff, Sina Frey, Indegrand, Katablanka Vaz, que é a húngara de apenas 19 anos, Ana Terpstra, Loana Leconte, apesar de tudo, numa 6ª colocação, tem performance, tem característica, tem psicológico para o quadro de medalha, só que isso é o grande legal da competição. A competição ela não mente. Quando a gente olha o resultado, existe aquilo que poderia acontecer, e isso que nós estamos vendo na tela
é o que aconteceu. Então elas têm 4 anos, ou na verdade 3 anos e pouco, para tentar transformar aquelas que não estão satisfeitas, elas têm esse tempo para transformar o que seria no que pode ser e o que efetivamente vai ser. Eva Richards, Iana Bellamoina, Harlem Batten, Pauline Ferrand Prevot na 10ª colocação, um top 10 que definitivamente ela não vai estar satisfeita. Para mim, a Kate Kurt na 15ª colocação realmente é algo que eu acho que ela não vai ficar satisfeita e foi uma surpresa para todo mundo no que se diz respeito às favoritas. Vamos para a Jaqueline Mourão na 35ª colocação. Como vocês podem ver, menos 2 voltas, porque daí eles contam o tempo da primeira e eles começam a cortar as atletas, e essa foi a performance da Jaqueline Mourão. Seria muito bacana que aumentasse drasticamente, como já está aumentando, o número de mulheres participando do mountain bike competitivo. A gente precisa lembrar que tem o esporte, participar de provas de mountain bike, o que é fantástico, ajuda o comércio, ajuda a visibilidade, ajuda o incentivo dentro de casa. As pessoas começam a ter mais contato com o esporte, isso é o primeiro passo, e o segundo passo, que não precisa estar muito atrás, pode estar quase que ali do lado, é ter mais mulheres participando do mountain bike competitivo. Seria muito bacana. Então eu acho que é isso, por favor, sintam-se à vontade. Eu resolvi colocar esse print porque isso mostra justamente o futuro, as novas atletas, e essa a húngara, que conseguiu a 4ª colocação, com certeza algo que nem ela esperava, e isso desbloqueia vários níveis, certo? Eu fui 4ª colocada nas Olimpíadas. Imagina o que vai acontecer no foco de atenção para ela e como ela vai se sentir nas próximas competições. Apoio, motivação e etc. E sem dúvida nenhuma, algo histórico, as suíças mostrando que, pelo menos no que se diz Jogos Olímpicos, é isso que elas mostram. Ouro, prata e bronze. Sintam-se à vontade, um parabéns incrível, performance incrível para as mulheres, mais aberto, mais competitivo, mais instigante, esse equilíbrio, mais ou menos o mesmo tempo de prova, mais a mesma dificuldade do que para os homens, é muito bacana. No ciclismo de estrada acontece completamente diferente. Eu acho que as mulheres elas acabam sendo prejudicadas pela diferença de circuito, de tempo. No mountain bike acontece um cenário muito mais bacana. E isso também quer dizer que as mulheres elas têm que se preparar de igual para igual, porque essas mulheres que estão aí, elas andam de igual para igual e muito melhor do que vários homens, inclusive aí nos Jogos Olímpicos, assim como acontece na Copa do Mundo de mountain bike, certo? É isso, abraço, tchau!